uns 7, 8 anos. E daí o pessoal perguntava, você vai ser o quê quando crescer? Eu vou ser prof de dança. Passando pela banda famosa também, né? Mastruz com leite. Como é que foi essa história? Só que foi engraçado que quando eu entrei para dançar com eles, eu não tinha dimensão do que eles eram. E o pessoal, vamos tirar foto e não sei o quê, e tarará. E tinha os fotógrafos na época, né? Não tinha celular. Na época, não sei o quê e tal. E eu dizia, meu Deus, que doideira isso. Ele disse, sim, é por causa da banda. E eu... Uma questão africana que diz que tu tem que olhar para trás, né? Para tu primeiro te reconhecer, e eu penso nisso no teu caminho. Tu não vem daqui adiante, tu vem de algum lugar. A cultura é um território que ainda causa estranheza e desconfiança em muita gente. As pessoas acham que... A gente estava brincando antes, né? Que radialista, professora de dança, não trabalha, né, gente? Radialista só escuta música, professora de dança só se diverte. Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um Encontro Casual aqui na UNIG FM. Mas antes da gente apresentar aqui a nossa convidada, eu quero que você faça todo o ritual necessário. Compartilhe, curta esse vídeo, dê o like, enfim, envie mais longe histórias como a que a gente conta a partir de agora dela, que é produtora cultural, coreógrafa, e está aqui no nosso Salão do Conhecimento da Unijuí, Denise Azeredo. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Douglas, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Pois é, vamos voltar, e quando eu digo lá no início, é bem no início, é a Denise criança ainda. Vamos pegar uma fase de mudança de vida ali, que eu acho que é quando você mais conta, pelo menos, que a gente estava falando fora do ar aqui, de São Paulo, com 6 anos, voltando para as suas origens, o Nordeste, isso, mais precisamente a Paraíba. Isso, meus pais são nordestinos e eles foram para São Paulo, e com 6 anos eles retornaram para dar uma criação, né, mais liberta para a gente. E daí a gente foi para Campina Grande, que é a terra do meu pai, e lá eu me formei como gente, assim, como que lá a família da minha avó morreu com 103 anos e a minha avó teve 12 filhos. O meu pai é um dos que teve poucos filhos. Os meus tios têm 10 filhos, têm 11 filhos. São famílias grandes. Minha avó era fazendeira. Então é engraçado que quando a gente fazia festa, tem primo que eu nem sabia o nome, porque é muita gente, né? Então foi legal, quando a gente chegou lá, a gente era as primas pequenininhas paulistas. E quantos irmãos você tem? Eu tenho 2 irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha do que eu. 3, comparado aos tios, realmente. Isso, né? E um mais novo, que ele é paraibano, ele nasceu 10 anos depois de mim. Então, chegando em Campina Grande ali, a gente começa a ter uma vida mais de chão, de andar de bicicleta, de brincar na praça. É uma qualidade de vida melhor. Lembra bem desse momento da mudança? Vamos voltar para o Nordeste? Ou tem algum flash, alguma coisa? Nada? Eu lembro algumas coisas da casa onde a gente morava em São Paulo, e de uma vizinha, que era uma italiana, que a gente chamava de Irene, e ela tinha gente muito próxima ali. Era meio que uma dinda adotada, né? Então, algumas flashes eu tenho disso. A nossa ida para Campina Grande eu não lembro, né? Então eu lembro assim que a gente ia no domingo na casa da avó. Então eu brinco assim, quando eu era pequena, imagina, sentava, a casa da minha avó era comprida, e sentava os tios e as tias, tudo, e lá a gente tem o costume da bênção. E daí aqui se tinha também, e se perdeu esse costume. Isso, a minha filha teve até pouco tempo, na adolescência, ela, como eu. Aí eu passava benção para os tios e para as tias. Quando terminava a noite, eu dava benção para a última tia, que até tu até fazer, né, a volta completa. De tudo. Aí quando chegava na adolescência, eu entrava, fazia benção e passava. Porque senão, né, já era perder tempo ali para brincar, em vez de brincar. Então a minha lembrança, eu tenho lembranças assim de estar na casa da avó, de as comidas de vó, né, a comida muito caseira, assim, de ela ter a galinha e preparar a galinha viva e preparar a galinha, e tu tá ali ao redor, de ir na praça na frente, brincar. Vó, eu vou ali na praça. Aí tu ia na praça brincar. E a minha cidade é uma cidade grande, uma cidade de serra, é uma cidade grande. E a gente tinha liberdade que em São Paulo talvez seja esse bloqueio. Assim, eu não tinha, talvez, uma infância
lá não vivida. Desse tipo, pelo menos, né? Isso. Uma infância mais feliz, dá pra dizer, né? Olha, infinitamente mais feliz. Pois é, e a Denise menina já dava sinais da profissão que viria logo ali na frente? Já tinha, assim, mostra, essa menina aí é diferente. Já. Eu tinha um cabelo curto, porque eu sou a única de cabelo crespo na família. O meu pai é de origem indígena, a minha mãe é de origem negra. E a minha mãe sempre teve o cabelo liso, né? E eu o cabelo cacheado. E a minha irmã tem o cabelo liso. E a mãe cortava meu cabelo curtinho. E eu pegava a nágua, que a turma de hoje não vai saber o que é a nágua, que era tipo uma saia de camisola que botava embaixo da saia das mulheres para não ficar transparente quando eu ia pro sol. Né? As mulheres recatadas. Eu pegava a nágua da minha mãe, botava na cabeça, ia pra frente da penteadeira da minha mãe dançar. E isso, sei lá, com 7, 8 anos. E daí o pessoal perguntava, tu vai ser o quê quando crescer? Eu vou ser prof de dança. Com que idade isso? 7, 8 anos. Nossa. A minha mãe dizia que é prof de dança. Ela vai ser. E eu juntava as bonequinhas, a minha mãe conta isso. Eu juntava as bonequinhas e eu dançava, dava aula de dança para as bonecas. Tudo bem que elas eram meio duras, não ficava lá parada, não fazia nada, né? Mas eu fazia a minha parte. Elas não dançavam, problema delas. Né? Tava ensinando. Eu fiz minha parte, né? Que certeza era essa? Lembra, tinha alguém na família Não. que te inspirava? Era teu mesmo. Eu, assim, de criança, é a lembrança que eu tenho. Eu entrei na dança por causa da minha irmã, que a minha irmã participava de uma companhia de dança já adulta. Ela participava de um Tropeço da Borborema, que é uma companhia que existe até hoje, que trabalha folclore brasileiro. E eu ia... A minha irmã, sei lá quantos anos ela tinha, 18 anos, 20 anos. Ela ia para o ensaio e eu ia segurar a vela. Porque a minha mãe sempre foi muito rígida. Sim. Então ela não deixava ela ir sozinha. E eu ia segurar a vela. Então eu sabia o espetáculo inteiro, eu sabia todos os passos, eu sabia tudo. E eu sempre falo que foi ela que me incentivou a ir para dança. Né? E daí eu ia nos forrós que a gente tem, a festa de Campina Grande, e um dia eu estava numa barraca com um amigo meu dançando forró. E um olheiro olhou e disse: a gente está precisando de uma dançarina num espetáculo, tu não quer ir dançar? Eu disse: vamos. E fui eu e ele. E aquele São João, depois, aí eu dancei uma vez, depois a gente dançou o outro ano contratado. Eu paguei algumas coisas da minha casa com o valor daquele mês ali. Foi muito massa. Então, profissionalmente, foi a primeira vez. E foi meio assim, meio acaso, então. Foi acaso. E também acaso, eu estava dançando num espetáculo e um olheiro me viu, que era do Origens, que era a companhia de dança que eu trabalhava, me viu dançando e disse: Denise, vai abrir teste, tu não quer entrar? Vou. Aquela história, né? Sou meio louca. Depois é que eu penso. Vou. E fui, passei, era uma audição de 3 meses. Depois de 3 meses, tu passava a fazer parte do quadro. Em 1 mês e meio, eu já estava no quadro. Então foi muito massa, assim, né? Então, ali que eu entrei na dança. E nunca mais saiu nunca desse mais, universo. Graças a Deus. Nunca mais tomei juízo. Passando pela banda famosa também, né? Mastruz com leite. Como é que foi essa história? A gente dançava nas bandas. Eu dançava com Inaldete Amorim, que era uma forrozeira que tinha lá. E tem um grande amigo meu, que eu denomino de Dinossauros, que é uma turma de amigos, que a gente é amiga até hoje, desde aquela época. E o Mauro Araújo, ele foi coreógrafo da Elba Ramalho por um tempo. E o Mauro, um dia foi fazer um show numa casa, ele disse: tem um casal que ia dançar e não vai conseguir, vocês não querem entrar? Eu e o Euclides, eu vou entrar então. Tá, e a gente entrou. E a Mastruz com Leite não era famosa ainda, e eles iam abrir um show da Marinês, que é uma forrozeira, é o Luiz Gonzaga de saia nosso, né? Então, isso é muito massa, assim, que depois eu paro e penso: meu Deus, eu dancei no mesmo palco que a Marinês, é um santuário. E foi ali que eu dancei com Mastruz com Leite, daí depois eu dancei com Limão com Mel também, que era do mesmo produtor.
Mas daí depois eu voltei para Inaudete, que o meu trabalho era com ela, eu voltei com ela, então eu trabalhei com eles ali, eu acho que uns 2, 3 shows e essa experiência assim de estar numa banda que não tinha talvez a fama nacional, mas já era muito famosa dentro do Nordeste. Exatamente. Isso, para nós ela era famosa. Então, só que foi engraçado que quando eu entrei para dançar com eles, eu não tinha dimensão do que eles eram. E daí quando a gente chegou lá, o lugar era uma casa de show e o lugar estava cheio. E eu achava que era da Marinês, né? E quando a gente saiu do palco, eu me lembro que tinha os seguranças, um corredor assim, os seguranças pra gente passar. E o Euclides, que era meu parceiro, aí ele com a mão assim, eu andando na frente dele, e o pessoal, vamos tirar foto e não sei o quê, e tarará. E tinha os fotógrafos na época, né? Não tinha celular. Na época, não sei o quê e tal. E eu dizendo, meu Deus, que doideira isso. Ele disse, sim, é por causa da banda. E eu... né? E depois eu entendi, eu digo, opa... Então eu tenho muito orgulho. Aí isso eu me cobro, assim, porque na época eu não dei o devido valor que ele tinha. Né? E com isso, a única comprovação que eu tenho física, né? Isso até, agora falando contigo, daqui a pouco o Euclides vai ter foto disso. Mas é o crachá. Tinha que buscar, né? Tinha que buscar. Não, eu tenho que fazer essa busca, assim, porque tem muita coisa que eu termino me perdendo. Agora, na vida acadêmica, eu comecei a buscar essas comprovações. Mas é um crachá que tá meu nome lá e o nome da banda, e eu guardo até hoje como lembrança, nem como uma comprovação, né? Então, isso é interessante. Se fosse voltar no tempo, por agora entender melhor o que era essa oportunidade, teria tentado ficar mais, estender essa experiência? Eu acho que não. Eu acho que não, porque assim, Inaudete era uma música que a família dela morava na esquina da minha casa. Então ali a família dela cuidava da quadrilha do bairro. E ali eu comecei a fazer coreografias. Então talvez, se eu tivesse ido, eu estaria rica? Talvez, né? Mas... ali me deu o suporte de entender o que é a cultura popular, o que é o coletivo, trabalhar pelo coletivo, o que é fazer uma coreografia, ter autonomia para fazer uma coreografia. Quando tu vai para uma banda, tinha um coreógrafo. Entender o teu papel dentro dessa cultura mesmo, o que você gostaria dentro disso, né? Porque o meu trabalho, eu sempre digo, o meu trabalho é social. Então, quando as pessoas me perguntam, Denise, eu sempre brinco assim, se Deus um dia descesse aqui, aparecesse agora aqui, dissesse, Denise, qual é a tua função no mundo? Minha função é ligar pessoas, eu sou elo. Então, conheço um monte de gente, às vezes, agora mesmo, a gente estava conversando com as gurias, ontem, conversando com as gurias do museu, eu tenho preciso de tal coisa, eu conheço uma pessoa, já passei o contato, e aí ontem o pessoal falando de projetos, eu disse, não, tem uma pessoa que vai tirar essa dúvida, e já dei o contato. Então, eu acho que tu ter o conhecimento, seja ele intelectual ou de pessoas, e tu guardar para ti, tu vai ser esquecido logo nesse mundo. Tu vai embora, o teu corpo vai embora e tu... E se tu faz esse elo um dia, talvez a pessoa... Nossa, teve uma pessoa que me apresentou para você. Quem foi? Foi a Denise. Eu vou me eternizar nisso daí. Então, eu acho que a cultura popular me trouxe isso, assim, de ter essa noção do coletivo, de... a gente não tem dinheiro para fazer um figurino. Eu disse, gente, vamos comprar tecido de pano de chão, que é barato. E a gente fez o primeiro figurino, o meu primeiro figurino foi de pano de chão. Né? Então, eu acho que é a coletividade, de ter a liberdade de trabalhar, de botar minha criatividade para fora. Eu acho que talvez se eu tivesse na Mastruz, o impacto físico era muito forte, e daqui a pouco minha carreira não tivesse durado tanto, e meu aprendizado... Com certeza também, né? Voltando de novo, Denise, para a gente finalizar esse primeiro bloco aqui do Encontro Casual, o quanto você, olhando para trás, a tua trajetória, entende que essa decisão da tua família, não tua, porque você tinha só 6 anos, de voltar para as tuas raízes, para essa cultura que tanto está enraizada dentro de ti, né? Foi decisiva para a tua escolha profissional, o teu caminho de vida. Se você tivesse ficado em São Paulo, será que você seria hoje a Denise Azeredo que a gente conhece? Com certeza não. Com certeza não. Eu não sei te dizer, porque eu acho que a gente nasce com um desenho de alma, né? Talvez eu fosse artista. E encontrar um caminho. Talvez é o rio.
né? Pode aparecer uma pedra, mas ele desvia, ele continua sendo rio. Eu acho que a gente é assim também, né? Mas com a potência que eu tenho, e eu tenho uma coisa que é a expansividade. Eu falo muito, eu brinco com todo mundo, eu abraço todo mundo. E talvez em São Paulo isso tivesse me engessado pela convivência. A gente aprende. Tanto que quando eu vim para cá, eu comecei a me ajustar, porque eu era demais. Né? Então, as pessoas começam a te olhar e tu começa a ficar meio... Então, tu começa... E eu fico pensando, sim, em São Paulo, talvez eu não tivesse sendo essa pessoa, né? Não fosse a Denise que eu sou hoje. Pois é, mas felizmente é a Denise que é hoje. E a Denise que é hoje vai escolher agora as 2 primeiras músicas do Encontro Casual. O que a gente ouve, Denise, para começar o programa? Eu acho que a Dona... que fala muito de mim, assim, das rédeas que eu pego da minha vida, e logo depois, Debaixo dos Caracóis no meu cabelo, que essa música, por muito tempo, eu chorava quando eu chegava aqui. Então, às vezes eu estava na churrascaria, tocava música, eu levantava e ia pro banheiro chorar. É muito louco. Ela mexe ainda muito comigo. Depois a gente fala mais sobre esse gatilho aí. Tá. É o Encontro Casual que traz hoje aqui a coreógrafa, produtora cultural, parecerista do Ministério da Cultura. A gente vai falar também sobre esse assunto no próximo bloco do Encontro Casual. Para você que está no YouTube, segue a conversa aqui do programa. Denise, você esteve aqui durante essa semana, conseguiu participar da ExpoFest. E eu vou começar, antes de chegar no Salão do Conhecimento, na ExpoFest, né? Tá. E aí, pegar carona lá no ano de 96 que você vem aqui para o Rio Grande do Sul. Uhum. Já faz 30 anos. Sim. Te surpreendeu ter a nossa festa e essa região aqui que você não conhecia, mesmo estando há 30 anos no Rio Grande do Sul? Sim, me surpreendeu, Douglas, porque assim, o Rio Grande, a região que eu moro é uma região de colonização alemã. Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo, eu moro em Novo Hamburgo. Então, de colonização alemã, que tem um sistema próprio, né? E, às vezes, eu trabalhei em alguns momentos na região ali da colonização italiana. Então, eu conhecia esses 2 pontos, que são 2 formas, muitas vezes semelhantes, muitas vezes distintas, né? E quando eu vim para cá, e todo mundo dizia, tu tem que ir lá em Juí para conhecer a cidade das etnias, que daí, não sei o que, tal. Aí surgiu agora a oportunidade do salão, e eu vim antes para a ExpoFest, que eu tinha que vir. Se eu viesse em Juí, não fosse, eu não voltava para Novo Hamburgo. A coisa, eu perdi o emprego até, né? Então a coisa era sobre ameaça, livre, espontânea pressão. Vim. E quando eu cheguei, a primeira experiência que eu tive em Juí, e eu acho que isso vai muito da cidade, a cidade ter várias etnias, várias formas de viver, né, e suas expressões, e ter que conviver em comunidade. Quando eu cheguei, já era tarde, a rodoviária começou a esvaziar. Eu comecei a ficar sozinha lá. Eu comecei a ficar meio assustada. E eu chamava Uber, e não existia Uber aqui. E, né, só que ninguém me avisou isso, né? E apareceu um táxi. E eu disse, moço, passa o rádio para alguém, porque eu preciso de um táxi para ir embora. E a mulher, na hora que estava pegando o táxi, olhou e disse, vem comigo, não vai ficar aí. Vem comigo, eu te dou uma cara. Tu vai para onde? Eu disse, eu vou pro centro. Ela disse, eu vou lá perto. Eu disse, não, pode deixar. Entra aí, põe a mala, vamos. E ela tinha sido professora aqui na Ijuí, aposentada. E foi um primeiro momento de acolhimento. Aí eu disse, opa, o pessoal daqui é diferente. E quando eu comecei a circular, né, eu comecei a ver esse... como eu te disse antes, quando a gente estava off, eu não sou uma pessoa diferente aqui. Eu não causo estranheza, eu acho que essa é a palavra. Eu não causo estranheza. Ninguém me olhou com um olhar de que mulher diferente, né? Então, é muito legal esse sentimento. Então, eu tô a palavra... Eu já cansei essa palavra, já gastei a palavra encantada, né? Com o povo, com a cidade, com a organização da cidade. O que a Unijuí faz dentro da cidade é impressionante. Em qualquer lugar que a gente chega, a Unijuí está lá presente, é muito bacana. Socialmente falando, como comunidade, isso é muito bacana. Então, olha, tá difícil de procurar um defeito aqui em vocês. Mas viu? Você vai encontrar. Vou catar. Temos os nossos também, né? Agora, eu queria que você falasse da ExpoFest, porque
A Expofest viveu um momento inédito também, que foi a visita do ministro da Cultura, Márcio Tavares. Pela primeira vez, um ministro, né, em quase 40 anos na próxima edição já da festa, um ministro da Cultura vem aqui numa festa que é realizada também com a Lei Rouanet, né? Sim. Eu acho que isso diz muito sobre o nosso evento e também dessa edição. Para ti participar justamente dessa edição, também teve um sentimento especial. E da feira, o que você achou da própria Expofest? Isso foi bacana porque, assim, eu sou parecerista do Ministério da Cultura, eu avalio projetos do Ministério da Cultura, só que eu sou ligada à Funarte, né? Então, tu participar dessa engrenagem que é o Ministério da Cultura, cada um dentro do seu quadrado, mas é muito legal quando tu chega num evento desse porte e tu vê uma lei sendo aplicada de fato. E aí tu pensa, cara, é para isso que eu fico algumas horas na frente do computador trabalhando. Aquelas letrinhas isso, lá. Isso, aqueles números, aquelas letrinhas. Então é muito bacana. E quando eu soube que o Márcio vinha, a Patrícia Afonso, que é do Ministério do Escritório Regional aqui, do estadual, entrou em contato comigo, ela disse, vai lá que o Márcio vai estar. E eu disse, não, pode deixar que eu vou. E eu fiquei muito feliz. Depois eu queria que tu falasse, porque eu falar não tem graça, né? Do que as pessoas estão falando do Márcio, né? Que é o Márcio, que a gente conhece, que a gente encontra nos eventos e que ele sempre está. E é muito legal tu ver essa participação e saber que é a primeira vez que um ministro da Cultura vem numa festa desse porte. E ele assumiu essa semana, né? Essa semana ele assumiu o ministério, né? Isso, a Margarete a Margarete de licença, e ele assumindo, e ele ganhou a comenda do Mérito Desbravador, né? E antes disso, ele fez todo o percurso no parque, a pé, visitando todas as casas, são 13, né? Mais a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha, enfim, os núcleos étnicos, tudo o ministro fez a pé, circulando no nosso parque. Então foi um momento realmente de extrema emoção para todos nós, ijuienses e realizadores da feira, né? E como tu disse, assim, ele está presente, ele vai, ele presta atenção, né? Ele... Ouvindo todos, né? A visita à casa não era só uma visita, era ouvindo cada um dos presidentes dos centros étnicos, dos centros culturais, embaixatrizes, músicos, enfim, ele fez questão de ouvir, então realmente todo mundo ficou, usando a tua palavra, encantado com a postura do ministro aqui no nosso evento. E nos lugares que a gente circula, o Márcio sempre tem essa postura, assim, de tá prestando atenção no que está sendo falado, porque a cultura é um território que ainda causa estranheza e desconfiança em muita gente. As pessoas acham que... A gente estava brincando antes, né? Que radialista, professora de dança, não trabalha, né, gente? Radialista só escuta música, professora de dança só se diverte, né? E a cultura tem esse olhar das pessoas acharem que... Só que, ao mesmo tempo, eu até brinquei numa situação que uma pessoa comentou da Lei Rouanet, né? E eu dizendo que estava muito feliz em ver aquilo ali, que daí a gente já tem orgulho do que a gente faz. E daí, quando tu vê na prática, tu fica com mais orgulho ainda, porque tu vê a coisa funcionando. E mesmo as pessoas apontando para a Lei Rouanet, que foi falado por tanto tempo mal... Pois é, eu ia chegar, já que você tocou nesse assunto, muitas vezes se fala mal, na verdade tem um desconhecimento do que é a Lei Rouanet. O quanto eventos como a Expofest ajudam a desmistificar esse algo ruim que colocaram sobre a Lei Rouanet. Eu acho que a Lei Rouanet precisa ser entendida, né, pelas pessoas no geral, porque assim, tu faz um projeto, tu escreve o teu projeto, que é um sonho, nasce um sonho ali, e tu manda para o Ministério da Cultura junto com toda a documentação, comprovações e tudo mais. Ele tem que estar redondinho, passa por um crivo de documentações e tudo que é preciso, até chegar no parecerista. Então, quando chega em nós, toda essa peneira fina de documentos que precisa... A parte burocrática já foi. E a gente vai analisar o mérito do projeto. Né? Então, e é um olhar técnico, não é um olhar que eu acho que tem assim, não, é um olhar técnico de que, olha, isso daqui tem que casar, se não, ali em cima tu disse que tu vai atender 30 crianças e vai ter acessibilidade, lá embaixo não tem na ficha financeira acessibilidade, não está redondo. Então, e depois que passa por isso, eu faço um parecer que, dependendo do projeto, chega a 7 páginas,
desse parecer detalhando cada ponto, os pontos fracos, os pontos fortes. Quando tem ponto fraco, a gente manda de volta para que esse proponente possa, a pessoa que escreveu o projeto, possa devolver já com essa correção. E daí, depois que a gente faz esse parecer, vai para a CNIC, que é o Conselho Nacional de Cultura. E lá, eles acompanham ou não o parecer dado por mim. Se não concordam com o meu parecer, ele é encaminhado para um novo parecerista. Então, e a gente, por exemplo, eu sou da região sul. Eu peguei parecer na época da enchente, porque a demanda foi muito grande e aqui era a prioridade. Né? Mas a gente não pega parecer, ele é distribuído pelo sistema, então não tem aquela história assim que no começo eu ficava meio assim se eu podia dizer ou não, e depois quando eu tive esse entendimento, eu tive mais orgulho de dizer que eu sou parecerista, porque é uma questão de sistema, o sistema é automático, ele manda, né, conforme a tua área, conforme o teu conhecimento, e tu recebe o parecer, tu tem um tempo para avaliar, e depois que tu recebe esse ok, tu pega o teu projeto bom embaixo do braço e tu vai na empresa pedir o patrocínio. Não é um dinheiro que vem do governo. Aí tu chega na empresa, a empresa vai dizer, teu projeto é massa, eu vou dar o teu dinheiro. Então, de vez de dar o dinheiro para o governo, impostos, ele entrega para o teu projeto. Essa é a diferença. E aí a gente consegue realizar eventos como a Expofest. Como a Expofest. Que gera todo um ecossistema de empregos, de oportunidades, de... uma movimentação, desenvolvimento, enfim, né? Denise, a gente já está chegando aqui ao final do segundo bloco, então eu tenho que te perguntar o que a gente ouve agora, para depois falar sobre aqui o nosso Salão do Conhecimento, sobre a Denise coreógrafa também, né? Temos que falar sobre isso. Mas o que a gente ouve agora? As duas próximas. Então agora a gente vai escutar Eu Quero Ser Feliz Agora, do Oswaldo Montenegro, que é uma música que, quando bate aqueles perrengues que a gente meio que desencana da humanidade, eu me apego a essa música. E Povoada. Não, Povoada não, desculpa. Todas pi. Todas pi. Você entendeu, né? Você entendeu. Você vai entendendo a música. Que essa daí fala muito dessa Denise que muitas vezes é questionada. Tu vai sozinha? Teu marido deixa tu circular? Isso ainda, né? Tem. Infelizmente tem. Vamos ouvir a música aqui no Encontro Casual com a nossa convidada, a Denise Azeredo. A gente faz um intervalo, depois volta com o bloco final do programa no YouTube. Claro, seguimos a nossa conversa. Depois do intervalo, nós estamos de volta aqui com o Encontro Casual, recebendo a produtora cultural, parecerista do Ministério da Cultura, coreógrafa Denise Azeredo e também participante do nosso Salão do Conhecimento aqui com uma oficina. Vamos começar com o Salão do Conhecimento, Denise? Como é que foi essa experiência de vir à Unisvi e ministrar uma oficina? Botou o pessoal para dançar, né? Ontem a gente fez a cultura popular brasileira, frevo e chachado, então eu dei uma pincelada da história, tanto do cangaço como do frevo, e botei o pessoal para dançar e fizeram direitinho. Okay, foi muito bom. Tiraram onda, foi muito massa. E eram ijuenses? Sim. Não estavam meio duros lá? Não, mas foi engraçado que quando eu disse assim, tá aqui a apresentação, mas depois a gente vai dançar. Eles travaram. Eu disse, bora, gente, vamos se divertir. Tu sabe que como bom gaúcho tem aquele... Isso, assim, teve aquele... no início, né? E daí, no final, foi engraçado porque demorou. Daí a gente tá tentando ajustar mais um encontro para quinta-feira, porque quinta-feira eu tenho um curso que eu tô participando à noite, então eu não teria horário, mas eu consegui ajustar ali um horário pra gente ter mais um encontro. E amanhã a gente vai falar sobre ancestralidade. Então eu vou trazer minha pesquisa de doutorado, que é sobre as mulheres, a indumentária das mulheres de fé, da cultura afro. E vou falar um pouco do carimbó também, que tem muito da matriz africana, né? Você citou as tuas origens, enfim, e ainda, na tua opinião, existe muito desconhecimento sobre a história. Você falou da história aqui, muito. Por exemplo, Lampião. Eu sei muito. Que tem trabalho teu aí nesse sentido, né? Inclusive nessa pesquisa. Visitando diversas regiões, né? O que falta para a gente tirar esses estereótipos que se coloca? É um pouco por aí de conhecer um pouquinho mais da história de cada lugar, buscar isso que a gente tem de comum?
Eu acho que uma ferramenta importante que a gente tem hoje no país é o turismo. Então, o turismo te leva em lugares e tu passa a descobrir a tua própria história, a história do teu país. Porque antigamente o turismo era uma coisa meio elitista. Então, as pessoas viajavam para fora do país para dizer que foi para a Europa, que foi para, né? E agora, com essa possibilidade da comunidade viajar dentro do país, tu consegue conhecer as tuas origens. E algumas coisas estão sendo desmistificadas. Lampião era um cara conhecido pela violência. Ele era um cara violento. O bando dele era um cara violento. Era um bando violento. Mas ele tem uma potência cultural enorme. Tem um outro lado dele que a gente desconhece também. E as pessoas indo nos lugares, eles passam a conhecer, né? Então, eu acho que o turismo é uma ferramenta importante, porque muitas vezes as pessoas não querem só estudar sobre. As pessoas vão aprendendo através de um divertimento, e eu acho que esse conhecimento é importante por causa disso. Eu descobri muita coisa que eu, como nordestina, na minha pesquisa de dissertação, que era sobre a indumentária do cangaço, eu não sabia sobre Lampião. Então é muito interessante, porque às vezes a gente não conhece a nossa própria história, né? Então eu acho que a gente precisa olhar mais para si, né? Agora me faltou o nome, mas tem uma questão africana que diz que tu tem que olhar para trás, né, para tu primeiro te reconhecer, e eu penso nisso no teu caminho. Tu não vem daqui adiante, tu vem de algum lugar. Então tu sempre tem que olhar para da onde tu veio. Então quando eu falo que eu sou nordestina, é olhar de onde eu venho. O pessoal brinca, tu é gaúcha. Não sou gaúcha nem paulista. Eu sou brasileira. Às vezes o pessoal pergunta, e tu é o quê então? Eu sou brasileira. Né? É isso aí, somos todos brasileiros. Denise, dá um pouquinho de spoiler da tua fala aqui, que a gravação do programa está acontecendo agora, antes da tua fala amanhã. Não sei se o pessoal vai entender isso aí. De volta ao futuro. Ficou meio confuso. Mas fala pra gente aqui, pra quem tá acompanhando o Encontro Casual, um pouquinho da tua palestra, oficina, enfim, amanhã aqui no Salão do Conhecimento. Tá, amanhã é a ancestralidade do movimento ao vestir, né? Eu vou trazer a pesquisa sobre as indumentárias das mulheres de fé da religião africana. Então, eu falo muito sobre o sentimento de eu não gosto de usar a palavra repulsa, mas eu acho que é apropriada, que muitas pessoas têm quando vê alguém vestido com a indumentária da religião africana. E na minha fala eu sempre coloco, quando tu vê um padre, tu vê um pastor, tu não atravessa a rua. E muitas pessoas, quando vê um pai de santo, uma mãe de santo, atravessa a rua. E o mal está no olho de quem vê. O mal está no olho de quem vê. Então, eu falo muito também sobre a intolerância religiosa, né? Que a falta de conhecimento leva as pessoas a isso. E é importante que a gente desmistifique a palavra demônio, diabo, é uma criação do cristianismo. Tem um documento que está no Vaticano, que é a primeira vez que aparece a palavra. E normalmente é associada à cultura africana, né? Que isso é coisa do demônio. Tem muito. O que falta para a gente avançar nesse sentido de tirar esse preconceito em relação a religiões e daí não só, mas em geral mesmo, Denise? Conhecimento. Tu não pode falar de algo que tu não conhece. Então, quando tu começa a dizer que porque daí eles matam bicho e põem na rua, não sei o quê. Tu tem que pesquisar o porquê daquele ritual. Mas só a religião afro faz isso. Não, o cristianismo fez muito, né? Durante muito tempo. Isso. E quando fala assim, mas tem os orixás, tal. E a mitologia grega? Nunca ninguém questionou. Um homem que era metade cavalo, metade gente. Que é lindo, que é romântico, que é... E por que os orixás, que falam dos elementos da natureza, que é o poder da água, que é a calmaria do rio, que é a potência do mar, que é o vento, que é o sol, por que é um problema? E daí eu venho para a cor da pele. Porque muitas vezes, quando passa por sincretismo, as pessoas aceitam a religião, porque embranquece ela. Tem pessoas que me olham e dizem, mas tu não é negra. Porque acham que aí é colorismo, gente.
tá? O colorismo é bom. A pessoa negra, ela tem os cabelos cacheados, ela tem os olhos amendoados, ela tem os cílios compridos, ela tem os lábios carnudos, ela tem o nariz arredondado. Dependendo da parte do continente africano, ela tem um rosto mais afilado ou mais arredondado. Aí ela tem a cor da pele diferente. E daí a gente parte para o colorismo. É diferente. E essa questão de embranquecimento da sociedade é muito séria. Porque hoje é lindo de ver tu passar numa parada de ônibus e ver meninas com cabelos diversos. E por muito tempo a gente foi privado disso. Isso é violento, vocês não têm a noção da violência que é isso. E eu sou uma pessoa muito teimosa, muito rebelde. E eu me lembro que a minha mãe cortava meu cabelo curtinho porque ela não sabia lidar com meu cabelo. E no dia da minha formatura, da minha graduação, que eu saí me achando toda arrumada, e ela olhou para mim assim, ela disse, tu não vai fazer nenhuma chapinha nesse cabelo? Porque é não saber lidar com aquilo. E hoje a gurizada de hoje consegue fazer isso. Eu sempre tive meus cabelos cacheados, bem felizes, contentes. Cada vez mais consegue, felizmente, né? Vamos pro quadro existencial, Denise? Ai, Cristo, eu já engasguei aqui agora. Vamos lá. Vamos emendar já. Ai. Toma uma aguinha e vamos pro quadro existencial. Começando com qual é o maior sonho atual da Denise Azeredo? Ter um emprego fixo. Eu trabalho picadinho. Então tem um emprego fixo, assim. Eu acho que a gente vai envelhecendo e a gente precisa dessa segurança. A coisa mais bonita que a Denise Azeredo já viveu? Nascimento da minha filha, a Luísa Azeredo, que é uma menina que tem um talento absurdo. Ela foi tatuadora até o começo do ano. Ela fez durante 5 anos tatuagem. E no começo desse ano ela disse, mãe, eu preciso parar, eu preciso ser CLT, que eu preciso saber quanto é que eu vou ganhar no final do ano. E foi o melhor, porque a Luísa nasceu porque eu precisava de alguém do meu sangue aqui, para dizer, essa é minha. E a Luísa foi a melhor coisa. A coisa mais triste que a Denise Azeredo já viveu? Eu acho que é um assunto importante que tem que ser falado e às vezes é escondido embaixo do tapete. É a violência sexual. É muito difícil. E ela está aí. Se tu botar 10 mulheres numa sala, 9,999% já passou por algum tipo de violência. E às vezes essa violência ou esse estupro ele é silenciado. Porque tu não precisa falar sobre isso, não precisa colocar isso. E as coisas vão se perpetuando e essas pessoas vão sendo libertas. Estão vivendo como se nada tivesse acontecido. E a gente precisa falar sobre isso, sobre essa violência que a mulher sofre, que muitas vezes é calada pela própria família, por uma mãe que não sabe lidar com a situação, por um pai que tu prefere não dizer, que tem medo que vai lá e faça uma besteira, pelo teu marido, pelo teu noivo, que tu não tinha coragem de dizer por pura vergonha. E é preciso falar. Eu me arrependo, se tu me perguntar sobre o maior arrependimento, é eu não ter colocado essa pessoa na cadeia. É o maior arrependimento da minha vida. Porque assim como ele fez comigo, ele pode ter feito por muitas mulheres. Eu não faço ideia de onde ele está, né? Tomara que ele nem esteja mais nesse plano. Tomara. Uhum. O que é a morte para Denise Azeredo? Quando é esquecido. Eu acho que quando esquecerem o meu nome, quando esquecerem alguma coisa que eu fiz, quando esquecerem onde é que aprender a dançar tal passo, ou quando alguém disse, a minha tataravó dançou uma vez frevo, era uma dança que tinha. Com quem? Com uma professora, não sei quem é. Eu estou viva lá. Eu acho que a morte existe no dia que tu foi esquecido. Então deixa um legado. Eu sempre brinco assim que a gente é umas lesminhas. Então presta bem atenção naquela tirinha de gosma que tu vai deixar. Se ela é cristalina ou se ela é meia... Porque se ela for meio obscura, ela já está secando. Tu vai ser esquecido. Para finalizar, o que é a vida para Denise Azeredo? É o hoje. Não dá essa história de dizer, amanhã eu vou fazer tal coisa. Eu quero tanto tomar um sorvete, amanhã eu vou. Aí tu desce o degrau ali, bate a cabeça, morre, já era. É hoje, é agora, sabe? Não tem
Não tem esse negócio de, eu quero tanto fazer uma universidade, eu quero tanto viajar, eu quero tanto... Tá, e quando é que tu vai dar o tempo para isso? Mas não dá por causa da família. Eu entendo. Não dá por causa da família, não dá por causa do teu trabalho, não dá por causa... Mas quando é que vai dar? Estipula uma data. Até tal dia. Faça. É isso. Como fizemos aqui um belíssimo encontro casual, estamos todos encantados com a Denise, nós, os Juenses, o Lucas aqui na técnica, eu aqui, enfim, vocês aí do outro lado também tenho certeza que gostaram da conversa, de uma pessoa que tem uma história de vida rica e que veio aqui para esse cantinho ao sul do mundo mostrar um pouquinho do trabalho dela, que faz tanto bem para a cultura e para a nossa população que precisa desse teu trabalho, deixando esse rastro bonito aqui, Denise. Obrigado. E claro que além de te agradecer, eu quero que você anuncie as 2 últimas músicas do programa. Antes disso, eu queria só agradecer ao Unijuí pelo convite, em especial ao professor Daniel Baggio pelo convite. A gente se encontrou num evento em Olímpia e ele disse, eu preciso te levar para lá. Então, assim, eu agradeço muito, muito, muito pela existência e pelo convite. Tá, Daniel? Obrigada. Valeu, Daniel, também. Tá, agora nós vamos falar da Denise Povoada, que eu não ando só. Eu nunca tô só. Eu sempre tô, seja de quem veio antes de mim, ou seja com quem eu vou encontrar lá na frente. Eu acho que Povoada fala muito sobre isso. E energia de gostosa, né, gente? Por favor, eu não vim no mundo a passeio. Se eu passar e ninguém me enxergar, não tem graça. Então eu acho que essa música fala muito sobre isso. Vamos viver. A vida é, Vamos lá, estamos todos vendo a Denise e você ficou aí, muito obrigado pela participação. Não esqueça de dar o like lá e compartilhar esse vídeo e se inscrever em nosso canal para a gente levar mais longe a história da Denise e tantas outras que a gente conta aqui na Unijuí FM. Enquanto Casual volta na próxima semana com mais convidada aqui na Unijuí FM. Até lá!